Então, bora pro show. Eu sou o professor Éder Bento e hoje eu vou gravar um vídeo complementando um outro tutorial que eu fiz sobre o Google Forms. Teve muita participação da galera, muitas dúvidas nos comentários e eu vou responder algumas dúvidas agora. Então, fica comigo. Então, bora pro show, né, pessoal? Olha só, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente voltar um pouquinho lá no nosso Google Forms, tá bom? Então tá aqui uma planilha, a gente já ensinou você a fazer uma planilha como essa, preparar ela para poder aplicar para os seus alunos. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, eu sugiro que você clique nos cards, vou deixar nos cards, tá bom? E na descrição do vídeo também, o link do Google Forms, né, o tutorial do Google Forms que eu fiz para você ver como é que é, o passo a passo. Eu expliquei vários detalhes lá, do começo ao fim, bem bonitinho, bem arrumadinho, é um tutorial bacana. Assiste lá que você vai gostar. Agora, se você já assistiu aquele tutorial e quer complementar mais algumas coisas ou sanar algumas dúvidas, então esse tutorial aqui agora, esse novo, veio para te ajudar. Então eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui para vocês e vai resolver algumas questões, responder algumas dúvidas que o pessoal apresentou. Beleza? Então olha, tá aqui o nosso formulário que a gente criou, digamos, para o 9º ano para aplicar. Então eu vou mostrar algumas manhas, algumas coisas para ajudar você a trabalhar melhor com o formulário. Você criou um formulário, tá tudo pronto aqui, tá tudo digitado, as questões que você queria aplicar e tal. Primeira coisa que eu quero mostrar, que o pessoal teve dúvida lá nos comentários do outro tutorial do Google Forms, é o seguinte: se eu errar alguma coisa, não tem botão desfazer? Na verdade tem. Então digamos que eu venho e digito aqui, ó, eu digitei alguma palavra errada aqui, digitei MMM. Opa, eu errei, não queria digitar isso aí. Você pode apertar Ctrl, segurar o Ctrl e apertar Z, que ele volta. Ah, mas eu não sabia esses atalhos. Tá bom, então eu vou colocar aqui outras letras. Eu quero tirar isso aqui. Você vem nesse 3 pontinhos aqui e tem a opção desfazer. Quando você clicar desfazer, olha lá, ele mudou, que ele voltou, tá vendo? Onde ele estava o erro. Bem tranquilo, não tem segredo nenhum em relação a isso. Já achou onde é que estava. Botão desfazer tem no Google Forms, sim. Outra coisa interessante, você pode importar perguntas. Então, digamos que eu criei, né, esse formulário aqui e eu queria acrescentar uma nova pergunta. Então, você pode vir aqui nesse importar perguntas. Quando você clicar, ele vai mostrar todos os formulários que você criou. Ó. Todos os formulários que você criou, você vai poder acessar qualquer um deles e vai copiar uma das perguntas que você tiver aí, ó, qualquer formulário. Então, digamos que eu pegue esse formulário aqui, um exemplo. Ele é uma cópia só, mas vou pegar esse formulário aqui, nem sei o que ele tem. Aqui, ó. Aí quando você clica lá, ele vai mostrar quais são as questões que você quer copiar, entendeu? Você só seleciona as questões que você quer copiar e você clica em importar, que ele vai trazer para cá, bonitinho, e você pode formatar do jeito que você quiser. Uma outra funcionalidade interessante é adicionar imagem ou vídeo. Digamos que você fez essa lista já com correção automática e você quer corrigir essa lista com seus alunos através de um vídeo, tá? Você vai fazer um vídeo corrigindo os exercícios aqui. Você pode muito bem vir aqui, ó, e adicionar vídeo, ó. Adicionar vídeo. Quando você clicar em adicionar vídeo, basta você colocar o endereço, né, do vídeo do YouTube, o URL aí, né, que seja, para você subir o vídeo aqui. E ele vai subir o vídeo, vai ficar o vídeo aí embaixo, e o aluno pode assistir a resolução dessa lista. Então é uma forma de feedback automático. É uma forma de você diminuir a quantidade de exercícios excessivos para você corrigir um por um. Nessa época de quarentena, principalmente, ajuda muito, né? O que eu tô vendo é muito professor sobrecarregado porque tá tendo que corrigir tarefa por tarefa de cada um dos alunos, sendo que poderia ter um sistema igual o Forms para corrigir automaticamente. Ah, mas falando em correção automática, só vale então para a questão de marcar X? Não, vale para a questão discursiva, questão aberta também. A grande questão é a seguinte: quando você cria uma questão aberta, uma questão que não é objetiva, você tem que ser assim bem direto, bem específico para usar esse tipo de questão. Você precisa realmente querer avaliar a reflexão do seu aluno. Agora, se você quer usar questões dissertativas que não necessariamente vão avaliar a reflexão do aluno sobre algum conceito, alguma coisa que você está trabalhando, e essa resposta ela pode ser uma resposta, um conceito padrão, um fato, sabe? Uma resposta que dificilmente vai mudar. É aquilo lá e acabou. Não tem muitas maneiras dele escrever diferente aquilo. Quando for assim, você pode usar também questões abertas autocorrigíveis aqui no Google Forms. Eu vou mostrar para você. Ó. Digamos que eu criei essa questão aqui. Ó. Escreva o nome dos polígonos regulares
de 3, 4 e 5 lados, respectivamente. Ó, pessoal, nesse caso, como eu defini polígonos regulares, que são aqueles que têm todos os lados, a medida de todos os lados iguais, né? E eu defini que são 3, 4 e 5 lados, então não tem muito o que correr aqui. A resposta, como eu pedi respectivamente, tem que ser triângulo, quadrado e pentágono. A grande questão agora é o seguinte, que quando você coloca questões abertas, a forma de escrita é o que vai valer. Então, se eu escrever uma palavra errada, esquecer um acento, colocar uma letra maiúscula, esquecer uma letra, o sistema não vai identificar como correta. Então, o que você tem que fazer? No seu planejamento dessa questão, você tem que colocar as palavras tal qual você imagina que o seu aluno vai responder. Então, vamos lá. Ó. Eu coloquei as respostas aqui. Ó. Triângulo, quadrado, pentágono. Coloquei todos acentuados corretamente, coloquei a primeira letra maiúscula. Se o aluno não colocar a primeira letra maiúscula, o sistema vai colocar como errado. Então, o que eu tenho que fazer? Coloquei todas acentuadas corretamente, só que com a primeira letra minúscula. Então, quando for escrito assim, ou assim, o seu aluno vai acertar. Aí, se ele esquecer de colocar o acento e eu quero considerar, tudo bem, se você quer considerar, você vem aqui adicionar uma resposta. Como é que eu cheguei nesse adicionar uma resposta? Vou dar um passo atrás aqui, ó. Então, aqui eu tenho a questão. Só lembrando como é que a gente faz. Digitei a questão aqui, selecionei resposta curta ou parágrafo, que são as questões discursivas, né? São dessa forma. E aí você vai adicionar a resposta. Você vem aqui em chave de resposta, no outro tutorial eu ensino como é que chega nisso aí, chave de resposta, e você vai colocar as respostas, digitar as respostas aqui. Então eu vou digitar aqui agora, ó, as palavras sem acento. Pronto. E aí você vem aqui e concluir. Outra coisa que eu fiz aqui, que eu já tinha feito nessa questão, que é bem interessante, é o seguinte, ó. Você pode criar o que a gente chama de feedback automático. Você vem e digita aqui embaixo a resposta do exercício. Então você vai estar corrigindo o exercício com o seu aluno sem precisar você realmente fazer um vídeo ou corrigir aquele exercício com ele, um por um, né? Você já coloca a resposta aqui explicando o porquê. Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar essa outra questão aqui, ó. Tá aqui uma questão. Deixa eu só concluir essa aqui. Então tá essa questão aqui. Você vem em chave de resposta e adicionar feedback da resposta. E aí você digita lá o seu feedback. Você coloca a resposta, explica o porquê daquela. Você pode colocar só quando o feedback, quando as respostas forem incorretas, o que você vai falar, e quando a resposta for correta. Então, digamos que quando a resposta for correta, eu vou colocar assim, ó, parabéns, é isso mesmo. Pronto. Então, toda vez que ele acertar, vai aparecer parabéns, é isso mesmo. Não, mas eu quero adicionar outra. Eu quero colocar a resposta incorreta. Quando ele errar, o que eu vou colocar? Tente novamente, pode ser sim, mas o ideal é você colocar a resposta mesmo. Explicar o porquê que as outras estão erradas. E você coloca o feedback automático aí. Ah, eu quero pôr o feedback através de um link ou de um vídeo explicando. Posso também. Nesse momento aqui a gente pode colocar já um vídeo explicando a resolução daquele exercício para sanar qualquer dúvida, tá? É uma forma bem prática de resolver a correção dessa atividade com seus alunos. Beleza? Então, olha só. Muita gente me perguntou, então, como é que faria com questões abertas? É assim que a gente faz. Você pode criar uma questão aberta. Eu quero adicionar uma nova questão aqui. Vou adicionar uma nova questão. Tá lá, ó. Nova questão. E aí eu vou... deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, nessa questão aqui, ó, olha só, nessa questão, eu fiz um teste aqui. Vou lá na aba resposta para você ver. Ó. Eu fiz um teste com minha conta, ó. Eu fiz aqui, nessa primeira conta, eu respondi sem acentos, tá vendo? Aqui está certo. Por quê? Deixa eu mudar aqui para você entender, ó. Vou mudar aqui, chave de resposta, eu vou apagar essa resposta aqui. Vou apertar o X e vou apagar. Não vou aceitar mais desse jeito aqui e vou concluir. Quando eu voltar na minha resposta e ver a resposta dessa conta que eu fiz, olha lá, ó, não está considerando, porque eu digitei sem acento. E as respostas que eu coloquei, ó, tem que ter acento. Então, o aluno errou a questão. Ah, não, mas digamos que eu quero considerar, né? Eu quero considerar o aluno, talvez ele esqueça mesmo, então eu vou colocar aqui a variação e vou dar concluído. Quando eu voltar lá na resposta que foi corrigida, olha o que acontece, já considerou como verdadeira. Então lá você pode incluir quantas respostas você achar possível para o aluno e aí vai ficar tudo certo na resposta. Falar em aba de respostas, eu quero comentar uma outra coisa interessante aqui. Ó. Quando você entra na aba respostas, você tem umas subabas, digamos aqui, né, que é o resumo, onde mostra um gráfico de
acertos e erros por questão, com percentual, quem acertou mais, quem acertou menos. Dá para você fazer uma análise bem bacana para avaliar os seus alunos e trabalhar com eles um feedback, um vídeo, trabalhando os conceitos que eles tiveram mais dificuldade. Por pergunta, da mesma forma, individual, porque você seleciona para cada aluno aqui, ó, se você tiver dúvida de nota de cada um, como é que foi o rendimento daquele aluno especificamente, você pode vir por aluno também. E aí tem uma coisa bacana aqui, ó, você pode vir nesse botãozinho, ó, aceitando respostas. Digamos que você aplicou essa atividade e é para ela valer nota. E digamos que o aluno ele demorou a responder e passou da data. Você estipulou uma data, que é importante ter uma data de entrega, e a data era hoje, dia 12 de maio. E o aluno tinha que responder até essa data. E ele não respondeu. Você pode vir aqui, ó, e clicar em não estamos aceitando mais resposta. Pronto, mesmo que o aluno tenha o link, quando ele clicar ele não vai conseguir mais responder. Então você simplesmente não vai aceitar. Se eu clicar de volta, eu vou aceitar as respostas. Uma coisa bacana. Outra coisa interessante, ó, eu posso liberar a pontuação, que quando eu fiz a configuração lá, eu coloquei para liberar depois a pontuação, né? Então eu vim em configurações aqui e coloquei nos testes, ó, posterior depois da revisão manual. Então eu posso colocar imediatamente após o envio, liberar a nota. Quando eu colocar imediatamente após o envio, ele manda automaticamente para todo mundo. Se for posteriormente depois da nota, aí o aluno ele tem que ter o e-mail, né? Ele tem que coletar o e-mail e a gente vai ter que vir e validar. Isso é uma forma também, quando está nessa opção, quando você coloca uma questão que não dá para responder, uma questão aberta que não dá para responder com uma palavra apenas. O aluno tem várias formas de responder. Então você pode fazer uma prova mista, sabe? Você coloca lá, são 5 questões da prova. Você pode fazer 3, 4 questões objetivas, ou 3 questões objetivas, uma aberta com resposta única, que fica fácil do sistema corrigir, só colocar as variações, né, das palavras, e uma discursiva que você vai avaliar realmente a reflexão do aluno. Então, quando você tiver essa prova, o sistema já vai corrigir todas as questões, você vai vir aqui e vai corrigir só aquela única questão que tem dúvida. É só você validar ela. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou criar uma questão qualquer, só para a gente exemplificar. Então, que dia é hoje? Digamos que essa fosse uma pergunta que exigisse muito do aluno. Mas olha só, ao eu escrever que dia é hoje, automaticamente ele já colocou a opção data, tá vendo aqui? Data, ó, para o aluno simplesmente marcar a data. Mas eu quero, na verdade eu não quero saber disso, eu quero saber uma resposta em parágrafo longo, tal. Posso colocar como obrigatório e vir aqui em chave de resposta. Quando eu colocar a chave de resposta, eu vou definir a pontuação e posso adicionar um feedback automático aqui, ó. Então, quando eu tenho resposta longa, para a escolha da opção resposta longa, você não vai ter como colocar a resposta certa para o sistema corrigir. Você vai ter que corrigir e validar lá. Mas dá para você já incluir um feedback automático, uma resposta automática para o aluno mesmo corrigir e saber se está certo ou se está errado. Digamos que eu concluí. Então, vamos ver lá, ó, como é que ficaria. O aluno vai responder e tal, aí digamos que ele fosse responder aqui, ó. Aí eu vou colocar um monte de coisa e vou enviar. Só para a gente testar. Eu tinha que ter colocado alguma coisa aqui. Deixa eu responder as outras aqui, marcar de qualquer jeito aqui, só para a gente testar lá. Pronto, e vou enviar, só para a gente ver como é que fica. Olha lá, tem 10 respostas agora, tá vendo? Apareceu 10 respostas. Então eu vou clicar aqui e ver essa última resposta. Apareceu a resposta do aluno. Eu posso vir aqui e adicionar feedback automático. Então vamos lá. Outra coisa que o pessoal me perguntou é se eu era obrigado a coletar o e-mail de todo mundo. Não, tem essa opção aqui em configurações, ó, coletar endereços de e-mail. Você só tirar aqui, ó. Quando você clicar, você não vai coletar o endereço de e-mail. Dá para você fazer isso aí. Então tá lá, ó, opção. Tá bom? Você pode limitar para uma resposta e assim por diante. Nos testes aqui, ó, eu posso colocar imediatamente após o envio, posso, né, do jeito que você achar por bem aí. Ah, outra coisa bacana que eu quero comentar aqui com vocês é o seguinte, ó. Eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos e vir em preferências. E aí aqui em preferências você pode colocar algumas coisas que normalmente o seu formulário vai ter. Então se você sempre vai coletar endereço de e-mail, você pode marcar aqui, que aí todo formulário ele já vai estar com essa opção pronta lá, entendeu? Você não precisa marcar isso mais. Eu vou tornar todas as perguntas obrigatórias. É só marcar aqui, então todas as perguntas vão ser obrigatórias. Eu quero estipular que toda vez que eu for fazer uma atividade, todos os pontos vai ter valor 1, que é o menor valor possível que você pode colocar aqui. Então, eu vou marcar aqui, tá bom? Então, é uma forma de você já agilizar o processo aí. Ah, outra coisa bacana, você pode adicionar sessão. Então, é nesse botãozinho aqui, ó, adicionar sessão,
ele vai adicionar uma nova seção. Quando ele adicionou uma nova seção, é como se fosse uma segunda parte da sua avaliação, da sua lista. Você vai clicar aqui e vai definir o que vai acontecer. Ó. Quando ele terminar de responder a seção 1, o que vai acontecer? Vai continuar para a próxima seção? Ele vai para a seção 2? Ou eu quero que ele vá para a seção 1 de outra avaliação? Ou eu quero que ele vá para outra seção? Entendeu? Você tem que enviar o formulário, ele não precisa responder a seção 2 por agora. Você pode definir o que vai acontecer. Se eu tivesse mais uma seção, vou colocar aqui, ó, mais uma seção. Seção 3. Então, quando eu clicar aqui, ó, eu posso direcionar para a seção 3. Ó. Da seção 1, eu quero que ele pula para a seção 3. Aí, da seção 3, eu quero que ele pula para outra. Entendeu? Isso dá para você direcionar, inclusive, de acordo com a resposta, você pode direcionar para uma seção ou para outra. Dá para você criar formas diferentes de avaliar aí. Ah, eu não quero ter mais isso aqui, não quero ter essa seção. O que você vai fazer? Você pode vir aqui, ó, 3 pontinhos e excluir seção. Ah, não, eu quero aproveitar essa seção. Digamos que eu tinha digitado um monte de coisa, então eu clico duplicar, que eu posso copiar. Posso remover a seção para lá, para cá, mesclar com o item acima, então tem várias opções aí. Outra coisa interessante para comentar aí, que o pessoal teve dúvida, perguntou se eu teria que fazer uma lista dessa para cada turma. Não, olha só, é uma forma bem prática de você fazer o seguinte, ó, digamos que eu fiz essa lista para o nono A, e eu quero utilizar essa lista agora para o nono B. Então você pode vir aqui em fazer uma cópia. Quando você clicar fazer uma cópia da avaliação, você já pode colocar o nome, avaliação AV2 nono B, e criar, ele já vai criar o nono B, entendeu? E você pode editar de todo jeito, que é uma cópia já pronta aí. Outra coisa que o pessoal teve dúvida é o seguinte, me perguntaram se não tem como a gente formatar texto aqui no Google Formulários, colocar itálico, negrito, esses negócios. Pessoal, é o seguinte, eu pesquisei muito sobre isso, pesquisei algum plugin, né, algum complemento para ver se tinha, porque no Google Docs, por exemplo, tem complemento para você colocar fórmula, formatar texto. Aqui não, no Formulários não tem. Mas o que é complemento? Só para você entender. Eu venho aqui nos 3 pontinhos, no mais, né, e tem aqui complementos. Quando você clica em complementos, vai aparecer um monte de opções de complementos que vão otimizar o seu formulário de acordo com alguma especificidade, algum interesse. Por exemplo, esse Form Limiter aqui, ó, ele é um complemento que tem como você... Lembra daquele botãozinho de não receber mais respostas? Ele pode ajudar você a não receber. Ele faz isso automático. Você marca o dia e a hora e ele já corta o acesso naquele momento. Então é uma forma de automatizar o processo. É bem bacana. Outro bem bacana é esse aqui, ó, Timefy.me aqui, ó. Ele é um complemento que você coloca timer, um temporizador para avaliação. Então, digamos que você vai estipular lá que o aluno tem 10 minutos para responder esse formulário. Então, ele vai marcar 10 minutos, depois de 10 minutos ele vai cancelar o acesso do aluno. Então, não vai ter mais de fazer. Assim, o problema de usar esse complemento aqui é o seguinte, para ele conseguir fazer esse timer, ele usa links expiráveis. Então, dentro desse complemento, você tem que entrar em outro site lá, pegar esse link expirável e mandar um por um para cada e-mail de cada aluno. Então, isso dá um trabalhinho, dependendo do seu contexto aí, não vai servir muito bem, tá? Mas é um complemento que dá para fazer isso aí. Se você quiser que eu faça um tutorial explicando passo a passo como utilizar algum desses complementos, esse aqui, por exemplo, do Form Limiter, esse aqui do Timefy.me, tem outros bacanas aqui de gerar QR Code, às vezes você vai fazer essa atividade aí com o aluno, não tem como você mandar o link para ele, você pode transformar o link em QR Code, mostra o QR Code, o aluno tira a foto do QR Code e já acessa o formulário, tá? Então tem vários complementos úteis aqui. Se você quiser que eu faça algum tutorial específico, porque isso aqui, né, demora mais tempo, aí você coloca nos comentários aí qual complemento você quer aprender, qual que você quer que eu faça um vídeo específico sobre ele que eu vou fazer. Então, o que eu estava falando de formatar textos. Então, eu pesquisei na central de ajuda do Google para saber como formatar textos. E eles, né, o que eu achei de resposta foi o seguinte, que não tem como você formatar texto, colocar negrito diretamente no Google Forms, mas tem uma forma alternativa que eles sugeriram, que é o seguinte, ó, você pode copiar essas formatações para colocar. E onde é que está isso, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí, que é esse link aqui, eu vou deixar aí para você, esse link aqui, e é onde ele mostra essa planilha, ó, onde você pode simplesmente copiar esse formato e usar lá. E lá naquela ajuda, ele coloca inclusive outros links aqui, ó, de sites que vão gerar símbolos, etc. Um exemplo deles é esse aqui, ó. Esse site aqui, coolsymbol.com. Aqui você pode copiar o símbolo e colar lá. Então tem símbolos, tem fontes diferenciadas, então você pode copiar e colar lá. A minha sugestão, que eu
né, citei para vocês, ao invés de fazer isso, você simplesmente copiar, gerar uma imagem, né, do seu enunciado e colocar aqui. É muito mais rápido, muito mais prático. Agora, se você quer, porque quer colocar palavra por palavra, aí dá mais trabalhinho, usa esses sites aí que você vai conseguir, tá bom? A minha sugestão, eu acho que vai ser mais rápida. Então é isso, pessoal. Então esse vídeo só foi para tirar algumas dúvidas que o pessoal estava tendo, mostrando o que pode ou não pode ser feito aqui no Google Forms. Claro que a gente vai sempre tendo atualização da plataforma, né, da ferramenta, ou então a gente vai aprendendo novas coisas, então sempre que a gente tiver, a gente vai atualizando para vocês aí. Quem tiver alguma sugestão também, coloca nos comentários aí, tá? Às vezes descobriu alguma coisa nova, ensina pra gente. É sempre bem-vindo novos conhecimentos. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com os outros professores. Forte abraço e eu quero ver o seu show